Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje vamos escutar na primeira leitura a conclusão do livro de Oséias. É um diálogo entre Deus e o seu povo, aonde Deus vai dizer para o povo aquilo que está no seu coração e vai ensinar para o seu povo como lhe responder. Uma esperança de fidelidade por parte do povo, já que o povo até agora desprezou o seu Senhor, e Deus nesse livro vai mostrar o seu amor. O seu amor de esposo, o seu amor de pai e de mãe, o seu amor de vinhateiro que cuida da sua vinha, que é uma tentativa a mais em cada imagem de dizer para o seu povo: volta para mim, volta. Então agora, naquele tempo, o Senhor falou para o seu povo: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estás caído em teu pecado. Se nós já ouvimos na liturgia dessa semana o apelo do salmista: voltai-vos para nós, Senhor Deus do universo. Agora é Deus que vai dizer para o seu povo, em um segundo momento, porque é Ele primeiramente que vem ao nosso encontro: volta, Israel, volta, porque estáis caído em teu pecado. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor, diz Ele. Então agora é Deus que vai dizer o que o povo deve dizer para Ele. Livra-nos de todo o mal, aceita este bem que oferecemos, os frutos de nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não queremos montar nossos cavalos, que era o símbolo da imponência. O cavalo não é por tradição pertencente ao povo de Israel, é introduzido pelos dominadores. Não chamaremos mais deuses nossos os produtos de nossas mãos, os ídolos, Baal. E então Deus continua: hei de curar sua perversidade e me será fácil amá-los. Me será fácil. Este Deus que está insistindo durante todo o livro de Oséias, que ama o seu povo, que ama constantemente, vai dizer: me será fácil amá-los. Se amou quando ainda era pecador, na expressão do Novo Testamento, muito mais vai amá-los quando ele sair do seu pecado. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio e lançará as raízes como plantas do Líbano. Então, diversas expressões aqui que comparam Israel como uma grande planta. Florescerá como lírio, será como a planta do Líbano, como o cedro, será como a oliveira, como o trigo, como a videira. Sou como o cipreste sempre verde. Agora é Deus que se apresenta, Ele como uma planta viçosa. Veja que a imagem das plantas diz muito para quem não as tem. Nós que vivemos numa nação fortunada, que temos água em abundância, que devemos muito mais por isso cuidar dela, porque o conceito de ter algo em abundância faz com que nós sejamos despreocupados, como se ela nunca fosse se acabar. E quanto dano nós já fizemos ao nosso planeta, ao nosso Brasil. Então, Deus vai usar essas imagens insistentes do cuidado que tem para com Israel e se apresenta Ele mesmo como o cipreste verde. De mim procede o teu fruto. Compreenda essas palavras o homem sábio. Reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor e por eles andarão os justos. Então, que a este povo que traiu sempre o seu povo, Deus fala assim: os meus caminhos são retos, e por ele andam aqueles que são justos, aqueles que são santos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. A palavra de Deus, ela é exigente, ela é uma palavra que nos dá alívio, mas também que chama uma mudança. Então, quando nós não queremos mudar, ela se torna um peso. Nós sucumbimos, nós tropeçamos. E Deus vai continuar a nos amar, mas nós não vamos encontrar uma felicidade que não seja no Senhor. Hoje nós temos como salmo responsorial o Salmo 50, mas somos chamados a lê-lo em um aspecto não da insistência sobre o pecado, que o Salmo 50 não faz isso, mas ele insiste em mostrar a bondade e a misericórdia de Deus. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria.
Além de amar o pecador, vai transformando o seu coração para que ele seja sábio. Criai em mim um coração que seja puro. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar. Na aclamação ao Evangelho de hoje, quando o Paráclito vier, o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Lembrar-vos-á de tudo o que eu tenho falado. E esse texto nós ouvimos no tempo pascal, quando no final se prometia o Espírito Santo. Então Jesus continua o seu discurso missionário para os discípulos. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, este texto é escrito quando começavam as perseguições para a comunidade de Mateus. Por um lado, a perseguição dos judeus que começaram logo depois da ascensão de Jesus. Logo nos Atos dos Apóstolos se fala da comunidade de Jerusalém que é perseguida. Mas ali também começavam as primeiras perseguições provindas dos pagãos. Então a comunidade começa a ser agredida pelos dois grupos, o grupo dos judeus e o grupo dos pagãos, que se aliam contra os cristãos. Então Jesus faz essa recomendação, que é uma recomendação que fala da história do próprio Jesus, que fala da história dos apóstolos e da comunidade de Jerusalém, mas que é uma mensagem muito clara para todo cristão. Se o mundo se agrada com o nosso modo de ser cristão, é porque nós vivemos um cristianismo água com açúcar que não incomoda o mundo. Porque quando nós vivemos com radicalidade o Evangelho, nós vamos ver que nós seremos um incômodo. Vamos mostrar, mesmo não querendo, que não é esse o objetivo, que nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. Então, Jesus começa dizendo assim: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Vejam que somos ovelhas e Jesus vai usar no Evangelho mais de um animal hoje para falar daquilo que nós somos. Daquilo que nós não somos, usa que não somos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que é essa simplicidade e essa prudência que Jesus está falando? A prudência é que ninguém deve buscar um martírio. Ninguém deve querer morrer por morrer. Mas devemos, diante da perseguição, ter a docilidade, como tantos, sobretudo Jesus, o tiveram. A simplicidade de que, mesmo que escorraçados, não desejados, perseguidos, continuaram a amar. Sabe que as pombas são assim, né? Você chega numa praça, então elas estão ali, você vai e elas chegam e elas voam. Continuam ali, elas voltam. Elas voltam para aquele que estava assustando-as, a nossa presença. Assim também, se o lobo assusta a nós, se somos ovelhas, devemos ter a prudência de não agredir o lobo por agredi-lo, mas a simplicidade de uma pomba que busca amar até mesmo o perseguidor, como Jesus faz. Perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Cuidado com os homens, vos levarão aos tribunais, às sinagogas, diante dos governadores e reis. Naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. O Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Não tenhamos a preocupação de preparar o discurso. Deus nos dará a palavra sábia. E então começa os sinais de perseguição. Jesus vai usar diversas expressões assim: o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai ao filho, os filhos aos pais. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Porque isso acontecia na comunidade de Jerusalém. Quando alguém se tornava cristão, ele era afastado da sinagoga e da própria família. No Evangelho nós temos alguns sinais disso. Por exemplo, no episódio do cego de nascença, quando vão perguntar para os pais se o filho era cego, aí eles vão dizer, perguntem para ele mesmo, porque ele já é um adulto. Eles não se arriscam por causa do filho, porque eles têm medo. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. O reino de Deus deve ser anunciado. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem.
Acreditando literalmente nessa expressão, e devemos ter cuidado quando nós lemos a palavra de Deus literalmente, porque nós erramos, os apóstolos pensavam que quanto antes anunciasse o evangelho, mais rápido o Senhor Jesus iria voltar. Isso foi bom para a igreja, sabe? Porque assim os apóstolos saíram logo na bacia do Mediterrâneo, evangelizando, na esperança de logo vir o Filho de Deus. Nós esperamos ainda. Nem Jesus sabia quando seria esse dia, não pretendamos nós. Nós devemos fazer o nosso trabalho de evangelizadores, preparando a nós e ao mundo para a sua volta. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.